Anjos da guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Há espíritos que se liguem em particular a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. Renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que este o chame. Instruções dos Espíritos. São Luís, Santo Agostinho. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes
tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo? A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa? Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para qual um momento chega em que não mais precisa do mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo?
se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não trabalharias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança, a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para um preceptor, os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Magoam-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor, ou anjo de guarda? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que dão são espíritos simpáticos, aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome? Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnardes. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia? O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós
podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo o faz, pedindo num instante de despreendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de tal sorte que se por qualquer motivo um vem a faltar, outro lhe supre a falta. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária, porém as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito deduzir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai a eles os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra, para vos experimentar. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Isso, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos
são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem alimentar as paixões grosseiras. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam.